Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando do Acer Aspire 5 versão R36L, que está custando R$ 2.699 lá na Amazon. Hoje é 5 de junho de 2024. Além disso, ele também está no top 1 de vendidos. Muito bacana, né? Bora falar sobre ele. Vamos começar pela estrutura física, começando pelas bordas do notebook. Ele tem umas bordas na tela que são bem largas, mas isso não é ponto negativo, muito pelo contrário. As bordas largas trazem uma proteção maior para a tela. Supondo que você derrube o notebook sem querer, que você abra ele da forma incorreta muitas vezes, essa borda vai permitir que você tenha uma duração ali, tenha uma segurança melhor. Também ao redor dessas bordas nós vamos ter vários protetores para o fechamento, né, para o notebook não bater a tela no teclado. Então você vai ter pequenas pecinhas ali que também ajudam nessa proteção e trazem uma durabilidade maior aí para o seu computador, principalmente na estrutura física dele. Aqui na parte de cima do notebook nós temos a webcam e o microfone dele. Infelizmente não possui uma qualidade muito boa, mas também não é uma característica da Acer. Praticamente quase todos os notebooks do mercado brasileiro não trazem uma qualidade boa de câmera e de microfone. Caso você precise estar constantemente em chamadas de vídeo, né? Precisa de um áudio melhor, precisa de uma imagem melhor, aí seria o caso de utilizar uma webcam externa, né? Que você conecta via USB no seu notebook. Um ponto muito positivo desse notebook é que ele tem essa dobradiça inteiriça, que vai de uma ponta a outra do notebook. Esse tipo de dobradiça tem menos relatos de quebra e tem uma durabilidade muito maior. Isso significa que você vai conseguir estar abrindo e fechando o notebook por muitas vezes até de fato chegar no limite. Descendo mais um pouco aqui no notebook, podemos ver que o teclado é rebaixado. Isso significa que você consegue apoiar a sua mão na base e digitar de uma forma mais confortável e ergonômica. Agora, um ponto negativo que eu percebi é que, infelizmente, esse notebook não tem nenhum tipo de desnível ou aba para você estar abrindo a tela de forma mais fácil. Como você pode ver, ele é completamente reto. Isso, infelizmente, dificulta um pouco a abertura, mas no dia a dia ali, você fazendo um pouquinho de esforço, tentando colocar o dedo ali entre a tela e o próprio notebook, que você consegue abrir mais tranquilamente. Mas fica uma sugestão para eles corrigirem esse problema no futuro. Agora, falando sobre o teclado, nós temos um teclado bem completo, tá? Nós temos um teclado normal junto com um teclado numérico e com todas as teclas multimídias. O único ponto negativo é que o botão de ligar fica no teclado. Infelizmente, pode acontecer de você estar digitando em algum site importante ali que não salva as informações e sem querer você suspender o notebook e acaba perdendo aquela informação ali. Mas não é algo rotineiro, né? Pode acontecer uma vez, duas ali perdidas. Porém, fica a dica de você configurar esse botão para quando você apertar nele não acontecer nada inicialmente. Dessa forma você evita esse tipo de problema e fica uma sugestão para a marca, né, de já trazer esse botão configurado. Quanto ao touchpad, é um touchpad pequeno, mas funcional. Nada a comentar sobre. Agora vamos falar sobre as portas e conexões do notebook. Na lateral direita a gente começa com a porta Keystone Lock, que é uma porta para você bloquear o notebook com uma espécie de cadeado. Eu não tenho para mostrar aqui e a maioria das pessoas não fazem uso desse recurso, né? Depois da Keystone Lock tem alguns LEDs que indicam se o notebook está carregando, se está ligado e etc, né? É um recurso muito útil para evitar que você guarde o notebook ligado dentro da mochila e ele venha a sobreaquecer. Depois temos uma saída USB padrão, que você pode conectar tudo que tem USB, né? Um mouse, um teclado, um ventilador, se tiver USB, uma webcam, um microfone, etc. Uma porta muito útil, você vai usar bastante. Em seguida ela tem o áudio misto, que seria uma entrada para fone e microfone. Perdão, a saída para fone e entrada para microfone ao mesmo tempo, em uma única conexão, né? O que acontece? Se você tiver um fone de ouvido que tenha duas entradas, vai acontecer de você conseguir usar só o áudio, o microfone não. Mas aí você pode utilizar um adaptador para resolver esse problema. Se o seu fone de ouvido tem uma entrada única, vai funcionar tudo normalmente. Na lateral esquerda nós temos a entrada para carregamento e logo em seguida tem a RJ45, que é a entrada para cabo de rede, né? Uma conexão via cabo. Hoje em dia está bem difícil encontrar essa entrada nos notebooks, inclusive esse aqui não tem. Mas nesse notebook aqui nós vamos ter ela e é uma entrada muito importante, porque permite uma conexão mais rápida, uma conexão sem ficar caindo, né? Porque você está longe do Wi-Fi, porque fechou uma porta, atrapalhou o sinal, nada disso. É uma conexão bem limpa porque é via cabo. Além disso também
ela é bem mais fluida do que a conexão via Wi-Fi. Fica a dica para você utilizar sempre que você puder. Em seguida tem a saída HDMI, que é outra porta muito importante. Se você é professor, se você é contador e precisa estar ali, né, você professor apresenta as suas aulas para os seus alunos, pode usar essa porta para conectar o projetor ao datashow, para você dar aulas utilizando o slide. Se você é um contador, pode conectar na sua televisão, no projetor ou até em outra tela para mostrar relatórios financeiros para o seu cliente. Vai pegando as dicas, tá? E não é só isso, não acaba aí. Essa porta também permite que você utilize duas telas ao mesmo tempo, como eu faço aqui no estúdio para editar os vídeos. E ainda não acabou, tem muita porta ainda. Olha só, nós vamos ter mais duas portas USB padrão, só que é USB com a maior velocidade, tá? Ela tem mais energia nela, então você permite transferir arquivos mais rápidos, desde que os dispositivos sejam compatíveis. E temos também uma saída USB-C. Se tiver as três portas ocupadas, ainda tem a saída USB-C disponível. Ou seja, em relação a portas, é um notebook muito completo. Talvez você tenha escolhido esse notebook até por conta disso, né? Muita gente faz isso. Agora vamos falar das especificações técnicas. Não fuja desse vídeo, vou tentar explicar de uma forma simples de entender. Começando pelo processador, nós temos o Ryzen 7 5700U, que se equivale ao processador i7 11, olha, eu vou pescar aqui, 1165G7, certo? Para você entender melhor, eu gosto de falar dos processadores da Intel, então vou usar ele como referência. Na Intel tem o Celeron e o Pentium, que são processadores para uso básico, só serve para estudar mesmo. O i3 já é um processador de entrada, que dá para você utilizar para fazer trabalhos de escritório, até o mesmo professor pode utilizar. Depois tem o i5, que é um processador casca de bala, ele serve aí para tudo, né? Dá para você fazer várias coisas com ele. Em seguida tem o i7, que é um processador mais potente, também dá para fazer praticamente tudo com ele, só que tem um certo nível de poder também. E em seguida tem o i9, que é o super que a gente tem agora, que é um dos melhores processadores do mercado, que dá para você fazer praticamente tudo. No caso desse notebook aqui, a gente está falando do Ryzen 7, né, que é de outra marca, mas ele se equivale ao processador i7, ou seja, é um notebook bem poderoso, principalmente por R$ 2.699. Tá valendo bem a pena, é difícil achar notebook nessa faixa de preço com esse processador. Meu futuro notebook, o que eu consigo fazer com esse processador? Gente, dá para fazer bastante coisa. Como eu já falei do caso do professor, do contador, eu uso um notebook que é mais fraco que esse do vídeo para editar vídeo e tá dando conta. Então você consegue fazer bastante coisa assim com ele. Dá para rodar um Roblox, dá para rodar um The-Sims bem tranquilo, dá para jogar The-Sims bem tranquilo, para falar a verdade, né? E alguns jogos aí da nova geração também. Mas não é um notebook para jogos, não é um notebook para edição de vídeo, é um notebook para trabalho. Em seguida ao processador, outra informação muito importante é a memória RAM, que ela possui aqui 12 GB DDR4. O que é a memória RAM? Memória RAM é basicamente um tipo de memória que permite que você abra os aplicativos do seu computador. Sem ela, você não ia conseguir abrir nada, certo? Nesse caso, você vai utilizar ela quando você abrir o Facebook, né? Quando você abrir o YouTube. Vamos supor que você abriu um bocado de coisa. Aí vai encher essa memória. Quando essa memória enche, o notebook começa a travar. Para ele parar de travar, é só fechar aquela ruma de aplicativo aberta. Qual é a quantidade ideal? Para você fazer um uso fluido, principalmente o professor, o contador, quem trabalha em escritório, hoje em dia o mínimo recomendado são 8 GB, né? Para usar bem tranquilo sem travar. No caso desse notebook, ele vai vir com 12. Você tem 4 GB extra. Né? Dá para você abrir um pouco mais de abas, dá para você abrir mais um aplicativo que seja pesado e etc. Né? Se você vai usar para edição de vídeo, você sabe, né, que é um notebook limitado, mas dá para usar, dá para quebrar um galho. Em seguida, nós temos 512 GB SSD, que são 512 GB de armazenamento. É onde você de fato salva fotos, salva música e etc. Essa quantidade é boa, meu futuro notebook? É sim, pessoal, dá para salvar bastante coisa nessa quantidade de armazenamento. Para falar a verdade, hoje em dia, 512 GB é como se fosse aquela quantidade que agrada todo mundo, sabe? Que não deixa a desejar, como também não é muito demais, não sobra demais e nem é pouco demais. É mais ou menos nesse sentido. E quando tiver enchendo esse armazenamento, provavelmente tem muita besteira para você apagar no notebook. É uma quantidade bem uma média assim, bem legal mesmo. Em seguida a gente vai falar da tela, que é uma tela de 15.6 polegadas Full HD, que é uma resolução muito boa e o tamanho de tela é praticamente um tamanho comum. A maioria das mochilas, das capas, né? Quem gosta de usar capa para aquelas bagzinhas com zíper, a maioria deles são para esse tamanho de tela de 15.6 polegadas. Nesse sentido, é um notebook bem fácil de transportar, porque tem praticamente tudo no mercado para esse tamanho de tela. Também é uma resolução Full HD, né? Uma resolução muito boa. Para você ter ideia, esse notebook aqui tem resolução Full HD, tá? E essa tela também. Só que eles têm dois painéis diferentes, então tem uma certa diferença de cor. Provavelmente você está podendo ver. No caso desse notebook aí do vídeo, é a mesma tela desse aqui. É uma tela LED IPS.
O IPS permite que você tenha vários ângulos de visão, certo? Então se você virar muito o notebook, ele tem uma qualidade boa ainda. No caso dessa tela não tem o IPS, ela é puramente LED, então ela fica com uma cor bem feia. Isso é só para mostrar para você que a tela do notebook que você está comprando, que é o Acer Aspire R36L, é muito boa, igual essa aqui, certo? Que é uma tecnologia IPS e LED. Agora a gente já falou do processador, da memória RAM, do armazenamento e da tela. Falta falar do sistema operacional, que é basicamente o sistema que você vai usar no seu computador. Hoje em dia, o sistema mais comum, mais agradável para utilizar, mais fácil, é o Windows. Mas o computador desse vídeo vem com Linux Guta, tá? Eu vou colocar mais ou menos umas imagens de como é esse Linux, ele é um pouco diferente do convencional. Dá para você usar para acessar o Facebook, dá para você acessar o YouTube, etc. Mas pode ser que alguns aplicativos do mercado não estejam disponíveis para eles, certo? Não são todos os aplicativos que são feitos para Linux. Praticamente todos os programas do mundo são feitos para o Windows, tem uma exceção ou outra, mas para o Linux a maioria não é feito para ele. O que você pode fazer? Se for o caso, você for comprar esse notebook, você pode pedir para um técnico instalar o Windows para você, ou então você mesmo fazer esse procedimento por meio de vídeos no YouTube, né? Mas sempre com o maior cuidado do mundo para evitar problema. Mas eu quero usar o Linux mesmo. Dá para usar tranquilamente, dá para acessar redes sociais, dá para você baixar aplicativos e etc. Mas provavelmente vai chegar algum momento que você não vai conseguir baixar alguma coisa porque foi feita para Windows, certo? Esse é o sistema operacional do computador. Na verdade, não é uma desvantagem, porque ele torna o computador mais barato, porque o Linux não tem custo, o Windows já tem. Se esse notebook fosse com o Windows, provavelmente ele estava saindo na faixa de R$3.000. Agora, como é com Linux, né, então ele sai bem mais barato. Pessoal, esse é o notebook, infelizmente não tem avaliações na Amazon ainda sobre ele, porque quase ninguém comprou. Na verdade, o pessoal comprou, mas não avaliou ainda, né? E esse é o notebook. Se você for comprar, eu peço que Deus abençoe essa sua compra, que seja um notebook abençoado, que venha para somar, né? Que não venha dar dor de cabeça, ter que devolver, acionar garantia, nada disso. Peço a Deus que seja um notebook que venha para agregar a você. Não sei se você vai usar para trabalho, para que você vai usar, mas da forma que você for usar, que seja uma forma que venha te trazer bênçãos. Pessoal, antes de você ir embora, vamos para um momento com Deus. Quero trazer um versículo aqui hoje, que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus, por meio desse versículo, fala conosco para nós sermos mais gratos, aprender a ser gratos, a agradecer pelo pão, pelo café. Às vezes a gente esquece de agradecer até por respirar, sabe? Tem muita gente que está com dificuldade de respiração numa cama, em um leito, e nós estamos bem aqui, bem de saúde, estamos firmes, estamos falando, você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo, eu tenho que ser grato por tudo que eu tenho aqui. Nós temos que aprender, isso serve para mim também, nós temos que aprender a agradecer, e é tão bom agradecer, se sentir confortável com o que você tem, sabe? Se sentir confortável ali com o dinheiro que você ganha, que você recebe, por não faltar comida na mesa, você cria um sentimento bom. Pessoal, tenha uma excelente semana, um excelente dia, tarde, noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, você pode estar assistindo aí também e eu posso estar gravando mais uma vez, tá certo? Grande abraço.